Oi, pessoal. Vamos lá continuar a nossa revisão, continuidade. A gente está falando sobre América Central, né? A gente combinou isso, que eu ia montar umas outras aulas e ia deixar disponível para vocês no chat do Schools, no grupo, para que vocês pudessem acompanhar as explicações e na próxima aula a gente conversar um pouco mais. Hoje eu separei aqui no livro de vocês, se vocês perceberam que as últimas aulas eu também me baseei somente pelo livro, né? Então eu me baseei agora na página 300, que é o capítulo 4, que fala sobre o Canal do Panamá. Um canal muito importante que foi criado para poder facilitar os fluxos, né, de mercadorias entre os lugares. Então, tem toda uma historicidade, tem toda uma importância. Então, eu peguei essa parte do Canal do Panamá para a gente poder falar um pouquinho. Aí, na próxima aula, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, a gente conversa também de novo, né? Então, primeiro, o livro ele fala um pouco sobre o Panamá, né? Fala um pouco das características, que é um pequeno país do sul da parte continental da América Central. Aí fala da questão da criação do Canal do Panamá, né? Então, foi uma obra que, de início, foi criada de um ponto estratégico, econômico, para encurtar as travessias, para que não tivesse que dar toda uma volta para poder chegar as mercadorias no seu destino, para não demorar tanto. Então, eles decidiram criar esse canal para encurtar. A gente, na página 300, a gente tem um mapa, por isso que eu estou olhando aqui para o lado, eu estou olhando para o mapa aqui, ó. Mapa. Então, a gente tem, nesse mapa, as legendas que facilitam um pouco. Eu sempre vou trabalhar isso com vocês, a forma de se ler um mapa, tá? Então, a gente tem ali o quadradinho onde fica a capital do país, aonde fica a cidade do país, a área de funcionamento do canal, que é a parte, né, que está rabiscada. A parte vermelha é onde ficam as rodovias, a outra ferrovia, aonde ficam as eclusas, a barragem, o rio, o lago, enfim, todas as informações. Deixa eu afastar um pouquinho, que minha cara tá enorme nesse vídeo. Desse jeito não dá, né? Então, essa obra, ela tinha o interesse de encurtar o percurso entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então, foi feita essa obra, demorou alguns anos, teve que ter sido interrompida, porque alguns fatores, crise de doenças, então alguns fatores impediram a continuidade da construção. Na realidade, eles fizeram isso para evitar que esses navios tivessem que dar a volta na América do Sul para poder chegar ao seu destino. Esse canal começou a ser construído por uma equipe francesa, mas devido às adversidades que aconteceram, foi interrompido. Aí os Estados Unidos tomou a frente para poder voltar, tentou para poder colocar, porque viu que era vantajoso. Aí na página 300 a gente tem aqui aquele quadradinho de mais informações, que ele explica como que funciona esse canal, tá? Então é muito interessante a gente dar uma lidinha nessa parte aqui para a gente entender a dinâmica. Mas antes disso, a gente percebe também que no período de construção desse canal, aconteceram algumas adversidades que fizeram com que a obra fosse parada, como algumas doenças. 20 mil operários morreram. Então, assim, foi uma obra complexa, né? Não diz, na realidade, qual foi o motivo, mas para 20 mil pessoas morrerem, alguma coisa muito grave deve ter acontecido. E também a questão do relevo dificultou um pouco, porque aqui diz, em razão de dificuldade de concluir as obras, como problemas de desenvolver o projeto em áreas montanhosas e doenças que acometiam os trabalhadores,
a construção foi interrompida. Então, eles viram que naquele momento eles não tinham recursos necessários para enfrentar aquelas doenças que estavam surgindo e como que eles iriam transpassar aqueles constrangimentos naturais? Eu já falei esse nome com vocês, porque o relevo, em alguns livros, eles não são chamados de relevos, de montanhas, são chamados de constrangimentos naturais. E de constrangimento não tem nada, que tem coisa mais linda do que uma montanha, do que uma serra, do que um planalto, tudo isso. Não tem nada de constrangimento. Mas é o nome que eles dão, né? Enfim, então eles viram essa dificuldade e interromperam a obra. Aí, na página seguinte, a gente já percebe que os Estados Unidos, visionários, como sempre, eu sou muito fã dos Estados Unidos porque eles olham o que ninguém vê, eles percebem, eles têm uma sagacidade, eles conseguem tirar proveito de coisas que ninguém nunca tinha pensado antes, sabe? De estratégias, eles são muito inteligentes. Hoje em dia a gente tem China, tem Japão, tem Coreia, que estão correndo lado a lado, disputando, mas eu particularmente, eu aprendi a admirar a garra, a competência, a inteligência dos Estados Unidos. Por isso que eles têm o nome, o renome e a credibilidade que eles têm até hoje, porque eles sempre estiveram à frente, tá? Então, o que eles fizeram? Então, como esse canal tinha sido paralisado, e os Estados Unidos queriam um atalho, né, como está escrito aqui no livro, para o Oriente, os Estados Unidos decidiram investir dinheiro na criação. Lógico, eles não iam investir dinheiro sem ter nenhum favorecimento. Então, eles começaram a investir, a obra retomou, e eles queriam tomar a frente, mas não. A população panamenha disse, não, o território é nosso, então nós vamos administrar. Então, a administração cabe ao país de origem, e até hoje ainda tem as modificações que estão ocorrendo. Por quê? Quando o canal começou a ser construído há anos atrás, eles tinham uma proporção de navios para atravessar. Hoje nós temos navios cargueiros que ultrapassam mais de quantas toneladas que estava aqui no livro? Se eu não me engano, era a capacidade de 60 mil toneladas. Então, eles perceberam que eles precisavam adequar o canal para poder passar esse tipo de cargueiro, porque é o cargueiro que transporta containers e containers de produtos. Então, ele está em constante transformação para justamente comportar esses novos navios que estão fazendo essa travessia. Então, teve essa disputa de quem que ia administrar, e que bom que o Panamá conseguiu. Tipo assim, peraí, né? Porque você investiu dinheiro que você vai mandar aqui. Então, a gente também tem capacidade. Você investiu, você vai ter parte do lucro, você vai ter facilidade? Claro que vai ter, mas a administração vai ser nossa. Então, ao longo do século XX, ocorreram diversas disputas entre Estados Unidos e o Panamá sobre soberania do canal. Depois de muita pressão popular. Gente, pressão popular é uma das coisas mais prioritárias. Nós somos maioria, a gente tem que colocar a boca, a gente tem que colocar a nossa opinião, a gente tem que falar assim, não, isso é nosso, é direito nosso, então a gente tem que fazer isso. Então, depois de muita pressão popular para que o governo panamenho buscasse o controle do canal, em 1977, foi assinado um acordo assegurando que em 2000 o controle do canal passaria definitivamente para os panamenhos, o que ocorreu em 31 de dezembro de 1999. E desde então o Panamá vem cumprindo com todas essas obrigações de zelar pelo canal. Os principais objetivos previstos nesse plano, né, de estratégico elaborado pelo Canal do Panamá foi justamente aumentar a renda, né, nacional, melhorar a competitividade internacional do canal e assegurar maior produtividade, segurança e eficiência. Aí foi o que eu falei para vocês, que eu achava interessante a gente entender como que funciona o canal.
Então, vamos ler juntos esse pedaço, página 300, tá? Porque às vezes a gente lê um pouco atropelado e não consegue entender a dimensão. Então, vamos lá, passo a passo. Como funciona o Canal do Panamá? A travessia do Canal do Panamá é feita por 3 eclusas, 3 espaços, onde a água funciona como um elevador. Então, ele passa na primeira, depois ele vai para a segunda, depois ele vai para a terceira. Vindo do Atlântico, por exemplo, um navio entra na comporta com água no mesmo nível do oceano. Os portões são fechados e as válvulas de enchimento abertas. A água entra através dos poços do piso, elevando o navio, que foi para essa segunda eclusa, tá? Ele eleva a 26 metros, até o nível do lago de Gatun. As válvulas são fechadas e os portões superiores abertos. Acontece novamente, só que um pouco mais acima. O navio sai da comporta para o lago e segue para as outras comportas, onde acontece o processo inverso de descida até o nível do Oceano Pacífico. Gente, só uma mente muito brilhante, muito inteligente para ter uma ideia dessa. Fecha aqui, enche ali, aí vai, sobe, e é uma dinâmica. Então, assim, vocês viram que como que se lê pausadamente para você tentar entender como é que funciona? Então, eles entram, eles fecham a comporta, abrem as comportas para entrar água. Então, o navio ele é erguido até um outro patamar e por aí vai até chegar no outro lado. Gente, é uma engenharia maravilhosa. Talvez seja por isso que tenham morrido tantas pessoas também, não só de doenças, mas por acidentes, porque todas as obras que envolvem oceano, que envolvem água, são perigosas. A gente tem relatos da Ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro, e para ela ser construída em cima da Baía de Guanabara, ligando Rio de Janeiro a Niterói, muitas pessoas morreram, entendeu? Então, assim, são obras que levam infraestrutura, levam avanço, mas, infelizmente, vidas são perdidas, né? Então, o Canal do Panamá encurta a distância entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, como eu falei no início da videoaula, tá? O que facilita esse fluxo marítimo de mercadorias. Então, o que ele teria que dar uma volta inteira, pegou aquele curto espaço ali, foi ontem, acabou, chegou. Então, assim, o que ele levaria, vamos dizer a grosso modo, 5 dias, ele leva em 2. O que ele levaria em 30 dias, ele leva em 10. Entendeu? Então, assim, esse canal, ele facilitou a travessia de mercadorias, facilitou a conexão, facilitou o fluxo de mercadorias, fluxo de dinheiro, parcerias. Então, facilitou bastante coisas, tá? Então, o Canal do Panamá trouxe bastante vantagem para o país do Panamá. É o Panamá que faz a administração, conseguiu vencer através de voto popular, através de pressão popular, a administração. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Você vê que a população conseguiu mostrar patriotismo. Não, é nosso território, a gente tem capacidade disso, não vai ser Estados Unidos que vai mandar nisso aqui, não. A gente manda. A gente pode até recorrer, pegar algum conselho, pegar alguma coisa, mas a gente vai administrar. E é o que está acontecendo e está dando certo, tá? Então, assim, vamos agora tentar fazer um apanhado para a gente finalizar essa parte. E na segunda-feira a gente só revisar mesmo, batendo papo, tirando dúvida e focar na resolução de qualquer tipo que tenha sobrado de dúvida de vocês, tá bom? Então tá. A gente olhando aqui na página 312, a gente tem algumas atividades. A gente verifica aqui nesse mapa. Eu amo mapa, então eu sempre vou falar de mapa com vocês. Eu falo, tem informação, gente. Só não fiquem presos só no texto. Fiquem presos às figuras. Interpretem as figuras. Então, nesse mapa aqui da América Central, que fala da economia, a gente percebe que ela produz banana, cacau, café, tem a madeira, tem o tabaco, a economia também do turismo, aí tem a parte de floresta, sabe? Aí tem a parte bem na parte superior, bem aqui em cima, ó. Aqui em cima,
mostra onde fica localizada a América Central, então é tudo muito explicativo. Então, assim, a gente analisando aqui, a gente percebe que o que predomina nos países da América Central, na realidade, a gente tem aqui o predomínio da banana, a gente tem o predomínio do cacau, então a gente tem o predomínio do café, então a gente percebe que são produtos de características tropicais, né? Então, justamente, se a gente for comparar a América Central continental com a insular, né? A gente percebe que na América Central, continental, que fica no continente, lógico que vai ter muito mais produção agrícola do que a que está na insular, por quê? A extensão territorial é reduzida, a qualidade do solo também vai ser influenciada por causa da maritimidade, entre outras coisas, e sem contar que a parte da continental, ela é mais complexa porque ela tem as variações de tipo de vegetação, lembra que eu falei? Então, assim, os solos vão ser mais ricos. Então, por isso que na parte continental vai ter mais produtividade agrícola. O que mais que a gente pode analisar nesse mapa aqui? Tá. Vamos ver. Áreas florestais, a gente percebe que tem bastante, que é o verde mais escuro. A gente percebe que a predominância ainda por mais que tenha o cultivo, né? Porque a agricultura de subsistência, até mesmo de comercialização, de exportação, eles conseguem manter grande parte da sua floresta nativa ainda intacta, ainda viva. Isso é muito interessante. Aí tem um verdinho mais claro, que é a parte de pasto. Se vocês prestarem atenção, que essa área de pasto é justamente a área onde tem a parte de planalto que a gente verificou no relevo. Então, já não vai ter aquela formação de árvores muito altas. Então, em alguns pedaços vai ser mais rasteira. Enfim, são essas informações que a gente consegue tirar só olhando o mapa, viu? A quantidade de coisa que eu falei. Então, a gente pegando a América Central como um todo, tá? América Central. A gente falou lá atrás de América do Norte, falou de Canadá, de Estados Unidos e México. Aí a gente parou para falar agora de América Central, um apanhado de quais são os países, quais são a parte continental, a parte insular, quais são as partes, as suas especificidades econômicas. Então, agora vamos fazer um resumão? Vamos pegar lá a página 313, que faz justamente isso. América Central, topo. Vamos focar nisso. Então, essas terras foram exploradas pelos colonizadores europeus. Sempre, na maior parte, os colonizadores sempre foram eles os europeus. Principalmente os espanhóis, né? Que chegaram às Américas por volta de 1492. A gente não sabe exatamente a data, mas é a data histórica que colocam para a gente, né? O subcontinente é dividido em América Central, Continental, América Central e Insular, tá? Então, a América Central, ela é dividida em continental, tá? E central. O subcontinente é dividido em América Central, continental e América Central insular. Continental, a parte onde está ligada a América do Norte e América do Sul, aquela parte do estreito, aquela parte do meio, parte continental. Parte insular, parte das ilhas que estão no meio do oceano, tá bom? Então, a América Central é dividida nessas duas partes. Continental, a que é ligada à América do Norte, à América do Sul, e tem a parte que é a insular, que é a parte ligada que fica nas ilhas, beleza? A América Central é constituída por 7 países, que são Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá.
Normalmente a gente só escuta esses nomes, né, em caso de Olimpíadas, né, e Copa do Mundo, quando eles conseguem entrar para disputar. Mas normalmente a gente escuta muito na Copa do Mundo. Honduras, a gente já treme um pouquinho, Panamá. Então, assim, a gente tem essa noção por causa dos esportes também que são visados. Não são citados nos livros, mas tem essa incidência também dos esportes, isso é cultural, tá? Em geral, os países são pouco desenvolvidos e mantém-se por meio da atividade agrícola e do turismo, principalmente do turismo, gente. Caribe. Principais praias paradisíacas. Então, né? Principalmente na parte da agricultura, ela produz, que nem a gente falou, né, um pouquinho, uns minutos atrás, banana, café, tabaco, algodão. Então, são características de produção de países tropicais, tá? E os 13 países que compõem são Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago. Então, indo pelo eixo central, América Central, que é dividida em América Central continental e América Central insular. Aí a parte insular é composta pela parte de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. E a outra parte é composta por Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, enfim. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui no livro de vocês, para ver se eu não falei errado. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, porque a gente tem que ter certeza. Deixa eu ver aqui onde que está. Tá, calma aí. Deixa eu ver aqui. Aonde que está essa parte para vocês marcarem bem? Achei. Página 284, para ficar bem claro para vocês essa parte, porque realmente confunde, tá bom? Vamos lá. Página 274. No segundo parágrafo está dizendo: denomina-se América Central continental ou istmica a faixa de terras emersas que une a América do Norte e a América do Sul. O território, com área aproximada de 500 mil quilômetros quadrados, é composto por 7 países. Então, o que tem 7 países é a parte continental ou istmica. O que tem 13 países é a parte insular, tá? Para eu confundir lá na hora, um pouquinho antes, então só para a gente ter certeza. Por isso que eu disse, não, calma aí, tem alguma coisa errada. Isso é normal acontecer. São muitos países e a gente confunde. Eu sabia que tinha mais de um lado do que do outro. Então, aqui na página 274, a gente tem essa certeza. Então, na parte continental, ou seja, a que liga América do Norte, América do Sul, nós temos 7 países, tá? Na parte insular, que é a parte justamente das ilhas, nós temos 13 países, tá bom? Então, assim, gente, por hoje a gente vai parar por aqui. A gente fez exatamente todo o percurso do capítulo 4. A gente fez um resumão. Vai ficar faltando só os exercícios integrados aqui, que eu vou deixar para vocês fazerem, que é a página 304, 305, 306, 307, que eu vou deixar para vocês fazerem com calma. A gente faz junto também na sala de aula, tá bom? Então, é isso. Demais é isso. Então, a gente para aqui hoje na página 303. Aí, vocês façam da página 304 em diante até a página 307, que é mais um resumão que a gente pode bater papo, tá bom?
Boa semana para vocês e a gente vai se falando, pessoal.